Gênesis, capítulo 3, versículos de 1 a 3. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo, que o Senhor Deus havia feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. E o versículo 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Amado e querido Pai, queremos glorificar o Teu nome, Senhor, e precisamos de Ti, para que a Tua palavra seja revelada aos Teus servos, à Tua igreja, a todos quantos ouvirem esta palavra, que este ensino bíblico traga luz, entendimento, compreensão, libertação a todos quantos a ouvirem, Pai. No nome de Jesus oramos e Te agradecemos. Amém, irmãos? Pode sentar, irmãos. Glória a Deus. Veja que interessante, irmãos. Uma serpente, uma cobra, uma serpente falando. Evidente e claro que uma serpente não fala. Porém, aquele que a possuiu falava. E aquele que incorporou a serpente e falou através dela é o diabo. E ele veio exatamente tentar a mulher, porque Deus havia dado a ordem que não comessem do fruto da ciência do bem e do mal, porque senão morreriam. Deus deu a ordem a Adão e não a Eva. Então a estratégia dele foi evidente. Ele foi tentar aquela que não recebeu a ordem direta de Deus, porém a havia recebido do seu marido, Adão. Eu quero lhe dizer que esta estratégia ele usa até os dias de hoje. Quando nós, como ministros da palavra de Deus, ou qualquer membro da igreja prega a palavra de Deus a alguma pessoa, essa pessoa, não sei se isso se sucedeu com alguém aqui, né? Eles dizem: mas você tem certeza que é desse jeito? Você acha que você está correto, certo? É assim que Deus disse mesmo? Porque tem tantas igrejas, tem tantas denominações, e todas dizem que estão certas. É isso que o diabo disse? Através de pessoas no dia de hoje. Quem já teve essa experiência, levanta a mão aqui. Olha aí, muitos. Glória a Deus. Essa estratégia, amados, ele continua usando para colocar em descrédito a mensagem, a palavra de Deus, compreende? E foi isso que ele fez com Eva. A Eva havia ouvido de Adão a mensagem, então foi assim mesmo, hein? E quando ela disse que o fruto que está no meio do jardim não devemos comer, senão morreremos, imediatamente o inimigo de Deus e da nossa alma disse: certamente não morrereis. Então ele contrariou o que Deus disse, porque Deus avisou: se comer, morrerá. E ele disse: certamente não morrereis. Será que ele foi tão ignorante ao ponto de querer confrontar Deus? Será que foi? Será que ele sabia algo, não é? E não está revelado explicitamente na palavra de Deus? Pois é, existe algo sim. O inimigo das nossas almas é um espírito, assim como todos os anjos criados por Deus são espíritos, não tem corpo, e o espírito é imortal, não morre. E Deus havia dito: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Gênesis 1, 26. Façamos o homem a nossa imagem
conforme a nossa semelhança. E Ele tenha domínio sobre tudo quanto eu criei. Veja bem. Então, se Deus criou o homem segundo a sua imagem, a sua semelhança, o homem então não deveria morrer. E foi esse o ponto que ele tocou aqui. E que a Bíblia não traz de forma explícita. Por isso precisamos do Espírito Santo para a compreensão da palavra de Deus. Compreenderam? Não é? Então, veja bem, nesse ponto, eu quero dizer algo por demais importante e atual nos dias de hoje. Você sabia que o inimigo está trabalhando através da ciência, através da tecnologia moderna, para que a raça humana viva para sempre? Quem sabe disso? Levante a mão aqui, olha, o Vinícius, o Oberval, só? E o outro lá atrás, Lucas. Então veja, irmãos, então fique sabendo isto, não é? O Elon Musk está trabalhando com Neuralinks. Então eles estão querendo fazer um homem diferente do homem que Deus criou, mas sendo homem. Eles querem fazer uma fusão entre o homem e a máquina. E daí os robôs, ou a tecnologia, o robô com a mente humana, é o que está interessando a eles. Se alguém já leu, eu creio que muitos aqui, esses que levantaram as mãos, devem ter lido, que a intenção é a fusão do ser humano com a máquina. O corpo nosso é fraco, mas a máquina não. Mas a máquina quer a mente humana. Alguém aqui já viu ou consultou a IA, a inteligência artificial aqui dentro? Levanta a mão, deixa eu ver. Aí alguns. O que é uma inteligência artificial? É criada pelo homem. E ali você faz uma pergunta sobre o que você quiser e ele te responde. Ele tem o acesso a todos os arquivos de conhecimento na Terra. Então a intenção do inimigo das nossas almas é que o homem viva para sempre, conforme ele disse para Eva. Compreende isto? Quer ver? Outro ponto interessante. Vocês já assistiram algum filme daqueles mortos que vivem? Como é que eles chamam mesmo? Zumbi. Alguém assistiu já filme de zumbi? Levanta a mão aqui. O que é zumbi? Zumbi são seres humanos que contraíram uma infecção, tá? Pior do que aquela que aconteceu em 2019, e ficaram mortos-vivos. Morreram, mas não morreram. Está entendendo? Alguém aqui, por exemplo, já viu filmes? Eu estou me reportando a isso para dar ilustrações, pois nós vamos voltar estritamente a textos bíblicos. Você já assistiu filmes do Drácula ou de vampiros, seres humanos que não morrem? Levanta a mão, deixa eu ver aqui. Isto. E interessante que Deus proíbe beber o sangue. Diz que é proibido beber o sangue. É uma abominação. E o que é que eles fazem? Sugam o sangue, se alimentam do sangue. Compreendeu? Então o inimigo, ao dizer isto, está trabalhando nos dias atuais para trazer um homem, entre aspas, todo poderoso. Meia. Por que meia? Porque o homem, Adão e a Eva foram criadas no sexto dia, isso. As outras coisas foram criadas em outros dias, porém o homem, a raça humana, foi criada no sexto dia. E o que significa meia? Significa 3 vezes o homem como soberano, como poderoso, como rei da terra, sem Deus. Bom, o anticristo está às portas para se manifestar, mas não é a escatologia que nós vamos pregar hoje.
Nós vamos falar de antropologia bíblica. O que é antropologia bíblica? Como foi que Deus criou o homem? Nós vamos falar de amartiologia. O que é amartiologia? É a doutrina que estuda a queda, a doutrina da queda do ser humano, bíblica. E soteriologia, do grego, significa salvação, a doutrina da salvação. Então, arqueologia, amartiologia, soteriologia. Então veja, para isto, nós precisamos ter compreensão da Bíblia. Porque Deus disse o seguinte, no plural: façamos o homem a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Então, aqui é preciso esclarecimento. Nós fomos feitos à imagem e à semelhança do Todo-Poderoso. Nós, seres humanos, possuímos 3 naturezas distintas, mas que necessitam viver juntas. Quais são as 3 naturezas que nós, seres humanos, temos? Espiritual é o nosso espírito. Do grego é pneuma. Nós temos a parte mental, psique, do grego, parte psicológica, alma. E nós temos o corpo, que é chamado soma, do grego. Então, você já ouviu falar em doenças psíquico-somáticas, que vão para os psiquiatras para tratar da mente e do corpo? Porque mente sã, mente doente, isso. Então, nós temos 3 naturezas. A Bíblia diz, numa das cartas do apóstolo: santifique vosso espírito, vossa alma e o vosso corpo. Compreenderam? Também diz em Hebreus que a palavra de Deus, Hebreus 4:12, é mais cortante ou penetrante do que a espada de 2 gumes, e corta até dividir espírito e alma, juntas e medulas. O que está dizendo na palavra de Deus? As 3 naturezas do ser humano. Espírito e alma são 2 partes. Juntas e medulas é corpo. Então a palavra de Deus mostra que nós temos 3 naturezas. Quando o corpo morre e é sepultado no cemitério, acabou tudo? Não. O que acontece com o nosso espírito? Eclesiastes diz que o corpo volte ao pó e o espírito volte a Deus. A Bíblia diz em Hebreus 9:27 que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então nós comparecemos diante de Deus em espírito. Compreendeu? Quando morreu aquele diácono em Atos 7, quem lembra o nome dele? Que Saulo segurou as vestes dele. Como chama aquele diácono? Isso. Quando ele morreu, e ele já estava morrendo, ele disse: estou vendo o Senhor Jesus. Senhor Jesus, não lhes impute este pecado. Receba o meu espírito. Glória a Deus. Está compreendendo? A Bíblia fala em Pedro 4 e 5 de 1 Pedro, que após a morte de Jesus, ele desceu aos infernos e lá pregou aos espíritos em prisão. Então temos nós 3 naturezas: espiritual, a alma e o corpo. Mas somos 3 separados? Somos 3 ou somos 1? Somos um ser humano que temos
três naturezas. Assim é Deus, aleluia. Quando dizemos Pai, Filho, Espírito Santo, é o único Deus com três naturezas, porque fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, aleluia. Deus é Espírito, e Ele se fez carne e se manifestou no mundo que nós vivemos. Então, quando Jesus andava na terra, quem via Jesus via? Quem via Jesus via? Como dizes tu, Filipe, mostra-nos o Pai. João 14, versículo 7. Estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe. Quem vê a mim, vê o Pai, aleluia. Olha bem, glória a Deus. Bem, quando ele morreu na cruz, quem morreu? Deus, não a natureza humana de Deus. E qual é a natureza humana de Deus? É o Filho, é Jesus. E ele disse: tudo está consumado, tudo foi pago, aleluia. E ao terceiro dia, o Espírito o ressuscitou dos mortos. Assim sucederá conosco, aleluia. Quando morrermos, seremos, se morrermos e Cristo não voltar antes, seremos sepultados, e na sua volta, na sua vinda, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados e transformados e levados até as nuvens, e estaremos para sempre com o Senhor, aleluia. 1 aos Tessalonicenses 4, versículos 16 e 17. 1 aos Coríntios 15, versos 50 e 52, diz também Paulo: eis que vos digo o mistério, nem todos dormiremos. Dormir na Bíblia é? Isso, dormir na Bíblia é morrer o quê? Na natureza humana. Então nem todos dormiremos, mas seremos todos arrebatados num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, e seremos transformados, aleluia. O corpo que é corruptível deixará de ser corruptível e será incorruptível, porque na glória só entra a perfeição, aleluia. E Deus nos fez perfeitos lá dentro, oh glória, no nosso espírito. Rica lamachorianda labás. Outro aspecto importante a dizer neste ponto sensível da Bíblia, que muitos evitam pregar, porque realmente é difícil, mas é fácil sob a luz do Espírito Santo. Embora tenhamos nascido de novo em Cristo Jesus, Deus nos gerou aonde? No corpo? No corpo corruptível? Não, isso. Por que não? Ele regenerou na alma? Não. Onde foi que Deus te regenerou e me regenerou? No Espírito, oh glória, isto é no Espírito que Ele regenerou. Por isso o apóstolo João diz, em 1 João 5, o que é nascido de Deus não peca. Não peca o pecado de morte, Mateus 12, 30, 31. Compreendeu? Porque nasceu no Espírito, aleluia. Mas ele diz no primeiro capítulo e no segundo capítulo da carta dele, que se pecarmos, temos um advogado onde? Junto ao Pai, Jesus Cristo. Ele é
que nos perdoa de todos os pecados. Se confessarmos nossos pecados, Ele nos perdoa. E Ele diz mais: se dissermos que não pecamos, fazemos de Deus mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então significa que, embora estando com um espírito regenerado, nós acabamos errando e falhando nesta vida e pecando. E porque pecamos, o diabo nos acusa. Mas você tem que saber agora que o sangue de Jesus continua agindo na tua vida e na minha vida, e nos purificando, e nos lavando, e nos perdoando constantemente até a morte física, a morte do corpo, ou o arrebatamento da igreja. Compreendeu? Então não se intimide com as acusações do maligno na tua vida. Creia em Jesus de todo o teu coração. Você procura acertar, não quer errar, não quer pecar, mas muitas vezes acabamos pecando, acabamos errando. E se confessamos os pecados, Ele perdoa nossos pecados, porque Ele rogou por nós. Compreendeu? E o que é nascido de Deus é filho de Deus. E nós fomos nascidos da água e do Espírito. João 3,3, água e Espírito é a palavra e o Espírito Santo. A palavra verbalizada, a palavra pregada, a palavra escrita, a palavra de Deus. E aí o Espírito trabalha e nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E nós abraçamos Jesus e o recebemos como o único Salvador, o único Senhor. E fomos resgatados da morte para a vida. Oh, glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Voltando então agora, eu tenho condição de explicar melhor. Deixa eu ver o horário, só isso. Ainda dá para falar. O que o inimigo pretendeu com o pecado de Adão e Eva? Pretendeu a escravidão da raça humana. Só isso. Como a escravidão, pastor? Bom, primeiro ele levou a comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Quando comeram, a morte espiritual foi instantânea. O que é morte espiritual ou vida espiritual? Vamos falar de morte espiritual. Morte espiritual é quando alguém perde a comunhão com Deus. Adão e Eva perderam a comunhão com Deus. A Bíblia diz que Deus andava na viração do dia e vinha conversar com eles. Eles perderam esse contato com Deus, perderam a comunhão com Deus, perderam a paz no coração, perderam a certeza da vida eterna, perderam o rumo, se fragmentaram, sentiram medo e foram se esconder de Deus. Porque as criaturas racionais do mundo se escondem de Deus. Olha o que eu estou dizendo, presta atenção. Por que os seus amigos, os meus amigos, não querem vir à igreja ouvir a palavra de Deus? Por que você acha? Porque eles estão se escondendo de Deus. Compreenderam bem isso que eu estou dizendo agora? Ele se esconde de Deus, tem medo de Deus. Uma vez alguém disse assim para mim: eu não vou lá não, vocês vão ficar apontando os meus pecados. Eu não quero. Você já ouviu falar isso? Alguém já ouviu alguma pessoa dizer para você que eu não quero ir na igreja para vocês ficarem apontando os meus pecados? De repente o pastor me chama lá na frente da igreja, eu tenho que confessar os meus pecados para todo mundo. Eu não vou não. Vocês já ouviram isso? Alguém ouviu? Lá, 2 lá atrás ouviram. É isso mesmo que acontece. As trevas não querem a luz, mas os que me seguem têm a luz da vida. Jesus diz, aleluia, oh glória a Deus. O inimigo tinha um plano, irmão. Sabe qual era o plano do inimigo? Para escravizar a raça humana. Sabe qual? Fazer com que o ser humano vivesse eternamente na terra, tendo ele, inimigo, como seu Deus. Presta atenção. Para isso, o plano dele seguinte, eu deduzo da palavra isto. É da palavra que eu tiro isto. Deus disse, eu os expulso do jardim do Éden.
E diz a palavra de Deus: e colocou Deus um querubim diante da árvore da vida, para que não comessem do fruto da árvore da vida e vivessem eternamente em pecado. Está aqui na palavra, olha bem aqui, ó. Vamos ver? Quem acha aí? Gênesis capítulo 3. Gênesis 3, 23. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra aqui da qual fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins no oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor da árvore da vida, para guardar o caminho da árvore da vida. Então, Deus, que conhece tudo, conheceu que o inimigo iria levar Adão e Eva a comerem da árvore da vida, e dessa forma viveriam ao quê? Eternamente. Então, quando Deus disse para o homem e para a mulher: tu és pó, e ao pó tu tornarás, você sabia que isso foi um livramento ou não? Morte é livramento? É. Veja bem, ó, nós estávamos enfermos nos pecados e delitos. Romanos 8, versículo 2 e 3. Então Deus pegou e condenou os pecados na carne do Senhor Jesus. Então, a morte em Jesus é o maior livramento que existe. Deus nos livrou de um círculo vicioso que iria para a eternidade. Quer dizer, os seres humanos vivendo escravos de um tirano, Satanás, com os demônios, estaríamos perdidos eternamente. Imagine você, quando sentimos depressão, tristeza, angústia, problemas sérios, nós ficamos sofrendo horrivelmente. O pecado traz isto em nós. Você imagine o homem, a mulher, a raça humana vivendo eternamente sobre o peso do pecado. O que seria de nós? Um inferno eterno. Então Deus condenou o homem à morte. Foi para a morte o corpo físico, o espírito foi para Deus. A pessoa recebeu Jesus. Após a morte de Jesus, ela vai para o paraíso. Está em Apocalipse 5 e 6. E as almas diziam ao Senhor, as almas debaixo do trono, diziam e clamavam a Deus: até quando, Senhor, tu não nos vinga aqueles que nos mataram? Então uma alma fala, uma alma é recebida no paraíso. Aonde está isso na Bíblia, pastor? Quero ver na Bíblia. Lucas 16, 22 em diante. E morreu o pobre Lázaro, e foi levado ao seio de Abraão para o paraíso. E lá ele foi consolado. Aleluia. E morreu o rico, e abriu os olhos no Hades, do grego é inferno. E morria de sede e dizia: Pai Abraão, que é a figura, o nome, está simbolizando Deus aqui. Fala com que Lázaro molhe seus dedos na água e refresque a minha língua, porque aqui está um tormento. Ele disse: não, não. Você teve tudo o que você queria na terra, quer dizer, menos Jesus, menos a salvação, menos a vida eterna. E ele, Lázaro, hoje está consolado. Por quê? Porque recebeu Jesus como Salvador e único Senhor. Então há um abismo entre nós. Lázaro não via o rico, e o rico via o Lázaro. Você quer ver a pior coisa que pode existir para o ser humano? É você estar morrendo de sede, e você está vendo uma pessoa abrir uma geladeira, pegar uma água gelada e tomar. E você fala e a pessoa não te vê. E você clama e a pessoa não te escuta. Ou então você está morrendo de fome, e a churrasqueira do outro lado está acesa, a carne está sendo assada, a pessoa está cortando e comendo, e você diz: me dá um pedaço, por favor, mas a pessoa não te vê, a pessoa não te enxerga. É isso que é o que está em Lucas 16, 22 em diante. Lázaro via
não via o rico, mas o rico via Lázaro. Ele sofria 2 vezes, veja bem. Então tem consciência própria, sabe quem é, porque ele disse: manda Lázaro então ir na casa do meu pai, lá eu tenho alguns irmãos, para que lhes diga o que tem do lado de cá. Ele disse: não, eles têm os profetas, eles têm a Bíblia, ouçam a Bíblia. Se não ouvem a Bíblia, não ouvirão ninguém, ainda que ressuscite dos mortos. Isto é, a palavra de Deus é a testemunha, é a bússola, é o GPS, é o guia que nos leva para o caminho que é Jesus. E no caminho nós vamos chegar no reino de Deus, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Glória a Deus, aleluia. Veja como é que é. Então o inimigo não pode mais triunfar sobre a raça humana. Por que Jesus disse em Apocalipse capítulo 1, lá para o versículo 17 em diante: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu estive morto e agora vivo para sempre. Eu tenho as chaves do inferno. Por que ele tem? Porque ele tomou o poder da chave da condenação das mãos do diabo. Só vai para o inferno aquele que não quer Jesus como Salvador e Senhor. É tão simples receber o Senhor Jesus como único Salvador e único Senhor. Será que as pessoas estão hipnotizadas? Estão drogadas? Sim, estão, pelo pecado, pelo diabo, que cega os olhos deles, para que não enxergue a verdade. Feliz de nós que cremos em Jesus de todo o coração e vamos entrar no reino pela graça de Deus, por meio da fé, pelo sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário, aleluia. A Bíblia diz em Apocalipse 22:14: bem-aventurados os que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas, aleluia. Nós vamos poder entrar pelas portas, a porta é Jesus, e Ele vai dizer: pode vir meu filho, ou eu te conheço, glória a Deus, oh glória a Deus. Aleluia, Pai, bendito é teu nome. Deus frustrou os planos do inimigo. Jamais o inimigo ia achar que Deus ia condenar o homem à morte. Compreenderam? Mas ele condenou a morte para dar a vida, porque na morte de Jesus nós fomos crucificados com Cristo Jesus. A Bíblia diz: já estou crucificado com Cristo Jesus, e a vida que agora eu vivo-a pela fé no Filho de Deus que se deu por mim, aleluia. Está em Gálatas, o apóstolo Paulo falando isso. Quando você e eu e nós recebemos Jesus como Salvador e Senhor, nós fomos crucificados com Cristo. Nossa natureza humana foi crucificada com Cristo, aleluia. E ela sendo crucificada com Cristo Jesus, em Cristo, como Ele tomou nossos pecados, nós estamos perdoados e estamos salvos, aleluia. Você crê nisso? Quantos aqui creem nisso? Que Jesus é teu único Salvador, único Senhor, que Ele carregou os teus pecados, os meus pecados, os nossos pecados. Diga: tu és meu Salvador, Jesus. Tu és meu Senhor. O Senhor é o Filho do Deus vivo. O Senhor pagou na cruz, com o seu sangue, todos os meus pecados. Eu creio no Senhor, eu entrego minha vida ao Senhor. O Senhor entregou sua vida por nós, e nós cremos, Senhor. Por isto temos a vida eterna, porque Jesus garante a vida eterna a todo quanto se arrepende e crê nele de todo o coração. Amém, irmãos? Estas são as palavras desta noite.
Aleluia. Então entregue, Senhor. Glória ao teu nome. Bendito é teu nome, Senhor. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Pai, que essas palavras firmem no coração dos meus irmãos e irmãs. Que esta palavra faça uma transformação enorme na vida de cada um. Para que saibam que estamos garantidos em Cristo Jesus. Para a vida eterna. Aleluia. Obrigado, Senhor. Cura agora os meus irmãos. Abençoa cada um, Pai. Porque o Senhor também levou nossa doença, levou nossa dor, levou nosso pecado. Oh, Senhor, obrigado, meu Senhor. É no teu nome que nós oramos, Senhor. Tu és o Todo-Poderoso, Senhor. Toca em cada um agora. Tu és o único Deus, como diz na tua palavra. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aleluia. Deuteronômio 6:4. O Senhor é único, não há outro além do Senhor. Aleluia.